Podcast. Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um TOTUS Developers Podcast. Eu sou o Manzano, gestor de desenvolvimento de plataforma aqui na TOTUS e serei seu host. E hoje a gente vai conversar sobre Python. Já tivemos um papo bacana anteriormente sobre Python, mas hoje nós vamos falar exclusivamente sobre a linguagem, não sobre uma aplicação específica dela. E para bater esse papo bacana com a gente aqui, a gente trouxe duas feras aqui, o Lucas Cópio. Eu vou pedir que ele se apresente, por gentileza. Olá, gente. Meu nome é Lucas Cópio. Eu sou Staff Engineer na Syngenta Digital e palestrante no Tempo Livre. Show de bola. É bom que você é palestrante, que eu não vou ter que apertar muito você para falar. Já gostei, já. E complementando o time aqui, Bruno Luiz. Quer mandar o recadinho, Bruno? E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Bruno, eu trabalho na X-Team, sou um back-end developer, às vezes um full stack. E é isso aí, vamos embora. Valeu. Escovador de beat, já vi que vamos trocar muita figurinha hoje. Show de bola. E aqui mais um grande parceiro nosso time, o Siloto, para mandar o jabá maroto, né? Eu tenho que parar com essa rima que logo vão me bater. Do TOTUS Developers. Manda aí, Siloto. Fala, pessoal. Passando para lembrar que no developers.totus.com você encontra artigos técnicos, mais episódios desse podcast e muita informação sobre desenvolvimento de software. Anota aí, developers.totus.com.br. E se você gostou deste episódio, nos ajude curtindo e avaliando no seu aplicativo de podcast. Valeu, Manzano, e pode continuar aí com as rimas, cara. Podcast. Bem, aqui, como eu já dei uma caguetada, a gente já tinha comentado anteriormente no outro podcast sobre Python, mas a gente mirou a metralhadora para IA. Então, e a minha experiência dele se resume mais a single board computers, um pouquinho de microcontrolador. Então, vou aprender bastante aqui hoje com todo mundo. Então, como uma primeira pergunta aqui, já complicando para vocês, que eu acho que eu vou começar pegando pesado. Cara, mesmo sendo Python uma linguagem usada desde cafeteiras até machine learning, cara, tem como você resumir as características mais interessantes dela para o pessoal que ainda não conhece? Eu acho que o principal do Python é a simplicidade que ela tem para condensar a intenção da pessoa em alguma coisa que é executável. Ela é muito mais do que uma linguagem de programação, assim como todas as outras. Ela permite que você tire o problema de como que eu faço o computador executar isso. Ela permite que você tenha uma flexibilidade ali, não sei nem dizer especificamente como é que faz, porque assim, para mim, tudo que o Python faz, ela está nessa direção. Ela está na direção de garantir que você pode fazer o que você quiser. Então, coisas que seriam tipo de API interna em outras linguagens, como por exemplo no JavaScript, você não consegue pegar e até pouco tempo atrás você não tinha array, né? Não existia array em JavaScript. Você tinha que criar um objeto com várias referências até criarem, mas você não tinha liberdade para fazer isso. E porque todas essas coisas de funcionalidade interna dos objetos eram da própria linguagem, da API interna dela. O Python, ela praticamente não tem API interna, né? Então tudo aquilo que a linguagem tem poder de fazer, você também tem. Então ela tira o problema de como que a linguagem resolve isso e coloca, ok, o que você quer fazer? E vamos seguir nessa direção. Então para mim ela tem essa coisa que me fez me apaixonar quase que perdidamente pela linguagem, né? Que ela, além dela ser super simples, né? Ao ponto dela parecer um pseudocódigo, se você pegar um artigo no Wikipedia, tipo, como é que faz esse algoritmo aqui? Você vai ler ali o algoritmo, você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V nele, tirar os ponto vírgula que tem no final e apertar play no Python e vai funcionar, na maioria dos casos. E é essa característica que o Python tem de ser uma coisa bem tipo, vamos pra frente, vamos só resolver isso aqui, que me deixou, que me fez assim, ficar completamente apaixonado por ela. Já atiçola briga de muita gente agora, hein? O Python é uma caixinha de ferramenta bem arrumadinha mesmo, eu concordo contigo. Cara, e você, Bruno, o que tem pra falar? Acrescentando um pouco mais do que o Lucas falou, eu diria que pra mim, eu acho que
a capacidade, pelo menos eu tenho essa impressão, de que você está lendo meio que escrevendo em inglês. Tipo, fica bem intuitivo, parece que você tá dentro de uma escrita natural, sem ser de linguagem de programação. Essa, para mim, acho que essa é a característica mais interessante da linguagem. Facilita muito para quem está aprendendo, ou para quem quer, enfim, ter uma noção de o que é uma linguagem de programação. Foi o que eu falei, a minha experiência acaba ficando só nos computadorzinhos lá, nos SBCs da vida, mas eu também achei absurdamente simples. Cara, bater o olho que você já sabe o que tem que fazer. Gostei bastante também. E aproveitando então, me fala o que levou vocês para esse mundo de Python. Não sei se já foi a facilidade, se foi um trabalho específico. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência de começo de vocês. Eu peguei o Python basicamente na faculdade, né? Tipo, eu comecei fazer esse time de informação. Inicialmente acho que eu tive programação com C++, C, e foi um inferno. Fala isso não, eu sou programador C++, cara. Tem hora que dá vontade de chorar, mas, cara, até que é gostosinho. É isso. Bom, não consegui, progredir muito. E graças a Deus, no próximo semestre foi com Python, então, foi uma mudança drástica, né? Então, apesar de não ter sido o único, muita gente na turma, né, aprendeu bastante com programação com Python. A maior parte da turma, inclusive, não bombou porque era Python. Então, didaticamente falando, eu acho que é uma das melhores linguagens para se ensinar em faculdade, coisas do tipo. E no meu caso, assim como, eu acho que quase como todo mundo, né, eu entrei na onda dos mocks lá em 2015, né, Coursera, Udemy, essas coisas, e eu comecei a fazer cursos de coisas aleatórias que me interessavam e na época Machine Learning estava super em alta. Eu falei, vou aprender um pouco disso aqui. Porque na época eu trabalhava com programação industrial e quando eu vi que Machine Learning podia permitir que você fizesse algumas previsões, eu pensei, poxa, dá pra gente pegar e construir um programa aqui para prever, para tentar entender o padrão de quebra de peça de máquina para a gente poder prever que peças que a gente tem que comprar para manter em estoque, porque eu era instrutor de programação, então eu não tinha trabalho o tempo todo, né? Eu passava a maior parte do tempo no escritório respondendo e-mail. E eu gostei muito, né? Eu acabei descobrindo Python lá no Machine Learning, acabei não usando o Machine Learning para muita coisa depois daquilo, mas eu gostei da linguagem, que assim, diferente do R e do Octave, que foram outras duas linguagens que eu aprendi nos cursos, o Python eu conseguia entender o que estava acontecendo, as stack traces faziam sentido, dava boa informação, então dava para realmente corrigir meu código usando a informação que o interpretador me dava quando eu dava pau. E a linguagem em si não era um empecilho no desenvolvimento, né, que foi o meu maior problema com R e com Octave, que a linguagem era o problema. E daí pra frente eu comecei a me divertir com Python, comecei a fazer raspagem de dados da API do League of Legends, comecei a fazer análise de partida do Hearthstone, comecei a mexer com visão computacional, e daí pra frente foi. Pô, bacana. E vocês dois, eu ia até perguntar aqui se vocês tiveram alguma dificuldade, acho que nem cabe essa pergunta, pelo jeito foi tão fluido aí que vocês se apaixonaram de vez pela linguagem, então eu vou até para a próxima pergunta. Eu vou entrar aqui e falar, tive uma dificuldade muito grande com Python, e eu acho que todo mundo vai passar pelo mesmo problema, que é gerenciamento de pacote. Gerenciamento de pacote, gerenciamento de biblioteca, fazer import das coisas de forma correta, ver como é uma zona, e até você entrar no ritmo do Python e ver como assim, é uma zona, mas não é tão ruim quanto no Go ou no Rust. Mas assim que você entra no ritmo, ele fica inteligível e dá para ir para frente, mas é chatinho. É mais chato, foi maior esse problema do que o problema de lidar com um programa. Quando você começa, você usa tab e usa espaço, você não tá nem aí. Mas no Python 2.7 você não podia ter tab e espaço no mesmo programa, e era desesperador arrumar isso. Mas isso aí dá para resolver com IDE ajudando você. Mas import não, é desesperador, até que eu descobri o PyCharm e salvou minha vida. Bacana, e curiosidade, você falou que é ruim para importar, mas depois para fazer o deploy disso aí já
ajuda ou você também tem que ficar caçando o pacote para fazer o deploy definitivo disso? Eu adotei Docker e nunca mais olhei para trás. Porque assim, se o negócio está funcionando no Docker, vai funcionar para sempre. Eu tenho eu só uso pipeline de CI/CD para garantir que o negócio vai sempre para produção do mesmo jeito e eu não tenho que me preocupar com absolutamente nada. Porque se eu fiz uma vez, vai funcionar dali para sempre. E eu garanto que não funciona só na minha máquina. Quando eu estou usando o CI/CD, eu sou obrigado a fazer funcionar na máquina de outra pessoa, né? Cara, isso o Docker é uma mãe, né, cara? Você entrega o bagulho prontinho, o bolo assado, né? A pessoa só tem o trabalho de tirar ele da embalagem e comer. O Docker é uma mãe mesmo, concordo. Eu adoro aquele meme, né, da pessoa que fala: mas funciona na minha máquina. E embaixo está escrito: e assim foi lançado o Docker. Exatamente, cara. Cara, eu usei exatamente essa há mais ou menos 3 semanas que a gente gravou um livecast do Docker por Proteus, cara. Eu usei exatamente isso. Falei, cara, eu nunca mais vou ouvir de um cliente aqui funciona. Falei, cara, se você der um run nesse cara, deu um pull nele, ele vai funcionar. Cara, são meu irmão nisso aí. E eu já dei aqui até um spoilerzinho, que eu já brinquei com o MicroPython lá, cara, que é uma coisa que é bem difundida entre o mundo dos makers, mas eu queria saber de vocês o outro lado aqui, cara. Onde que vocês acham que o Python aqui é mais utilizado? Eu sei que ele é utilizado por makers, na verdade, como eu até brinquei no começo, de cafeteira machine learning, cara, mas eu queria saber, ele é mais usado no back, no front, na parte mobile? Eu vou até provocar vocês daqui pra frente para falar um pouquinho de mobile, mas onde vocês acham que é o foco dele hoje? Cara, o foco dele é 100% back-end. Back-end, principalmente quando você está lidando com arquitetura de microserviços, com arquitetura serverless. Você pode pegar e usar ele para front-end hoje. Felizmente existe a biblioteca PyScript, que é claro, é Python, que é interpretado por JavaScript, não tem como fugir do JavaScript. Ele pertence à realidade e já acabou, a gente já perdeu essa batalha. E existe a aplicação dele para mobile, mas eu sei lá, eu tenho experiências conflitantes com essa parte aí, mas acho que... Você vai destilar o seu veneno daqui a pouco, que eu já vou te provocar sobre mobile. Relaxa que o Momento Pimenta tá aqui para isso. Fala aí, Bruno. Eu acho que numa hierarquia, back-end com certeza, eu acho que em sequência seria Machine Learning, depois DevOps. Mas o grande case eu ficaria com o back, porque a gente tem bastante frameworks interessantes hoje. Eu acho que o framework mais interessante que a gente tem de toda a linguagem é back-end também. Quero só dar um pingozinho nessa parte, que você me lembrou de DevOps, você está 100% certo, o Python é uma linguagem muito, muito, muito difundida para o pessoal que precisa fazer as coisas funcionar, né? Então você vê o pessoal que faz teste de penetração, teste de validação de software, teste mesmo, teste de carga, acaba usando Python pela facilidade de escrever o cenário, de escrever o que quer fazer, qual é a intenção dela. Então, e eu mesmo peguei e desenvolvi muito em Python, criando scripts e ferramentas de CLI para o pessoal de suporte poder fazer manutenção no software. Tipo, o cliente ligava e falava, o negócio aqui no meu programa tá diferente, não sei o quê. O cara do suporte abria o terminal no Windows. Eu fiz o programa no Mac, funciona no Windows. Achei maravilhoso, eu não precisei mexer em nada. Abria lá no Windows o terminal, entrava os comandos, dava enter, resolvia o problema do cliente. É fantástica essa flexibilidade. Isso é uma mãe mesmo. Cara, e agora, como eu já prometi, cara, agora é hora de perder amigo mesmo. Vamos entrar no Momento Pimenta até duplo aqui. E a primeira cara, eu pesquisando, eu vi a polêmica que tem aí sobre o Python no front em mobile, cara. O que vocês acham sobre isso aí? Eu ficaria de fora. Para quem quiser seguir carreira em Python, eu acho que... A minha recomendação é fiquem de fora. Assim, cada linguagem tem um propósito. Algumas linguagens você consegue fazer mais de uma coisa e tal. Mas assim, deixa a desejar. Acho que já tentei me aventurar, assim, fazer coisas básicas para ver como é que funcionava. Eu diria que é perda de tempo, na minha opinião. Justo. Bom, primeira experiência que eu tive com Python, você começa a aprender a mexer com Python, é tipo o Fun, não sei se vocês conhecem o Fun no Twitter. É uma pessoa que, assim, a paixão de vida dela é fazer Doom funcionar nas coisas, né? E eu acho que o pessoal de Python... Então, você tem aquele caso lá do teste de gravidez digital rodando Doom.
E eu acho que com Python é a mesma coisa. É aquela ideia de eu quero fazer Python rodar em tudo. E foi o que aconteceu comigo. Eu peguei e falei, putz, eu tô amando programar isso aqui, mas será que dá pra fazer no celular? Aí eu instalei um console Python no celular e vi, putz, dá pra programar aqui, dá pra rodar uns programinhos em Python, legal. Próxima coisa, putz, será que tem alguma framework pra fazer isso? Eu peguei o framework Kivy. E foi 7 anos atrás, ainda era a versão 0. Qualquer coisa, era desesperador, não funcionava direito. Eu desisti, assim, muito rápido. Hoje eu vi que já tá na versão 2. Alguma coisa. Mas eu tenho um pouco de pé atrás, porque quando você entra lá na parte de por que usar o nosso framework, e lá tá descrito, porque para desenvolver aplicações, você tem algumas outras opções muito interessantes hoje em dia, como por exemplo o Flash. Aí eu fico com o pé atrás, porque assim, amigo, se você tá me falando que o Flash é uma opção viável hoje para desenvolver aplicação, eu não sei se você está com o coração assim no lugar certo. Talvez você esteja uns 20 anos atrasado no tempo. Eu ia falar isso, se esse material não era de 2001, 2002, tem certeza que você não pegou um negócio velho aí? Cara, tá na segunda página do framework. E, assim, funciona bem, razoavelmente bem, né, dentro do que é possível. É desesperador de fazer funcionar, assim como qualquer aplicação que tenta compilar para nativo no mobile, assim, é desesperador. Mas o resultado tá lá, sabe? A questão é, eu não confiaria uma aplicação, tipo, um produto na mão de um framework que se compara ao Flash. Eu te confesso, quando fiz essa pergunta pedindo fazer a pesquisa, me pareceu uma bazuca pra matar mosca, cara. Eu concordo que cada linguagem tem a sua finalidade. Eu posso fazer um programa em C pra rodar em Android, cara, mas não é o foco dele. É exatamente a mesma coisa. Uma coisa que daria pra fazer, que é super viável, e a gente tem empresa hoje fazendo, só que não necessariamente com Python, porque também não faz diferença qual que é a linguagem que você está usando nessa situação, que é aqueles web apps que funciona praticamente como se fosse uma aplicação de mobile, só que com o back-end gerado, ou com o front-end renderizado pelo back-end. Aí tem código JavaScript embedded no HTML, etc. Super viável. Né? A gente tem várias empresas hoje que fazem isso com Ruby, com Python. Django foi tipo uma ferramenta que moveu isso bastante para frente. Então, assim, não é algo assim, completamente fora da casinha. Mas aí tudo depende. Tipo, será que isso é válido como colocar Python no mobile? Eu não sei, eu diria que não. Colocar mais uma camada, né? É verdade. Vai colocando camada, o bolo vai ficando pesado e ninguém consegue comer. De forma geral, eu acho que é uma coisa... Assim, o Kivy, ele já tem um tempo, né? Mas me parece ser ainda muito imaturo, precoce. Pra gente chegar e dizer assim, no dia a dia isso aqui é recomendado, sabe? Tipo, é como se a gente não tivesse cases ou eles fossem muito restritos, onde a gente possa dizer que deu certo e, enfim. Cara, deve ter sido muito do que o Lucas falou. Todo mundo quer ver o Python rodando em tudo, então falou, cara, por que não no mobile? Por que não no front? Mas realmente, não adianta, a gente tem que respeitar o legado e a história de toda a linguagem, eu concordo. E eu falei aqui que era um momento pimenta duplo, cara, e continuando na minha pesquisa aqui, cara, eu vi que tem uma rivalidade muito saudável até, cara, entre Python e R. Eu vi até um vídeo sobre um especialista da IBM, um vídeo da própria IBM, o cara dizendo em que o R e o Python eram melhores, cara. E no final das contas, a dica dele foi, cara, usem as duas em conjunto que vocês vão ser felizes. E eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Eu tenho um exemplo disso, das duas sendo usadas em conjunto. No meu trabalho, a gente tem vários modelos de machine learning que a gente precisa para poder identificar qual é a melhor forma que o usuário poderia ter caminhado num determinado local, como poder retirar informação como espaçamento entre plantas no solo, porque é uma das coisas que a gente tem que fazer e é no celular. E todos esses modelos, eles são desenvolvidos e treinados em R. Só que o resultado dele é um binário, né, com todos os pesos e tais para executar esse modelo. Né? É o modelo em si, o resultado final. E isso a gente implementa e o resultado disso a gente implementa em outros lugares, em outras aplicações, em Kotlin, a gente já implementa em Java, em Python, sem problema nenhum. É aquela coisa, tipo, qual é a melhor ferramenta para o trabalho?
eu acho que é até importante de dar um contexto do porquê que tem essa rivalidade entre R e Python, porque o boom do Python se deu principalmente por conta do boom em Data Science, né? E no Data Science, essas duas linguagens são perfeitas para você pegar e se desenvolver e conseguir trabalhar sem problema. E aí surgiu essa ideia de que elas são equivalentes no geral. E isso é falso, elas não são equivalentes no geral, elas são duas ferramentas muito distintas que têm, por acaso, uma área de sobreposição muito grande em uma área bastante específica, que é a parte de análise, a parte computacional de modelos, simulações. Tanto que os meus amigos que trabalham com paleontologia e que trabalham com química e física, todos eles adoram R. Agora, todo mundo que usa para fazer trabalho que tem que mexer com um monte de banco de dados, tem que mexer com dashboard de caramba 4, fica numa média, tipo, alguns usam R para algumas coisas, usam Python para outras. E agora quem tem que trabalhar, tipo, servindo API você não tem jeito, você vai usar Python, vai usar Java, vai usar Kotlin, etc. Eu tive uma experiência em um laboratório de genética, alguns anos atrás, e tinha um time lá que era usava machine learning, né? Então, eles usavam as duas linguagens, não tinha, bem dizer assim, a preferência, porque existem alguns aspectos que eles usavam nas máquinas lá de fazer a análise, que tipo, só ia bem com R. Tipo, você teria que fazer muitas mais coisas para poder ter um resultado com Python e talvez não fosse tão satisfatório quanto. Já em alguns casos, depois que você tinha um resultado, você queria manipular ou, enfim, transformar ele em alguma outra coisa mais interessante, algum relatório, passar para frente, ou como o próprio Lucas falou, né, transformar em API, tipo, aí não tem para onde você correr também. Então, assim, a guerra em si, não sei até que ponto ela realmente existe, né? Um negócio que é importante a gente lembrar é que, em muitos casos, a pessoa não tem opção também. Então, se você pega a situação de quem trabalha com física de altas energias, em física de altas energias, até algum tempo atrás, tipo 7 anos atrás, só existia uma biblioteca que conseguia lidar com os números grandes o suficientes para você conseguir fazer a coisa computacional funcionar, que era uma biblioteca que tinha sido desenvolvida pela NASA e tal. Só que ela só funcionava em C. Então você era obrigado a programar em C. Para outros pontos acadêmicos, você tem a situação bastante parecida, em que você quer pegar e fazer... Você quer comparar vários fósseis diferentes, e aí uma forma de você comparar esses fósseis para identificar se eles estão ou não na mesma família é comparando tipo, tamanhos e alguns detalhes. E só existe em R a biblioteca que faz isso. Você teria que implementar tudo em Python. Então, assim, acaba não fazendo sentido você pegar e mudar de linguagem quando todo o corpus de ferramentas, de conhecimento que existe já está lá, sabe? Aliás, é até por isso que a gente tem hoje gente trabalhando com Fortran. Porque as bibliotecas que foram desenvolvidas e todo o corpus de conhecimento está em Fortran. Não é uma coisa que tipo, é de graça você trocar de um lado para o outro. Mas também não quer dizer que sejam que por serem os dois usados para as mesmas coisas, eles acabem sendo equivalentes. Não são. E pegar um código Fortran e trocar para qualquer outra linguagem, cara, não é coisa pra gente não, né, cara? É praticamente coisa para computador, né, cara? Quem escreveu aquilo já não era normal, né? Imagina trocar. Eu só queria colocar um ponto rapidinho. Eu vi uma comparação entre a sintaxe de Go com Fortran. A diferença é que Go tem 4 keywords a mais, mas é a mesma coisa. Olha, agora você me deixou curioso, eu vou pesquisar isso depois. Você me danou, você acabou com o meu final de semana, mas tudo bem. Vai lá, Bruno. Não, eu só queria dizer que palmas para a explicação do Lucas, né? O dinossauro foi excelente. Verdade. Eu só vou abrir um adendo que o Lucas uma hora falou do modelo ou do programa aprender, pessoal. Não é que ele dá ração lá pro programa obedecer ele não, cara. É que o machine learning tem muito disso, cara. Cada vez que ele faz um ciclo lá de verificação, ele tá literalmente melhorando a si mesmo. Então, isso é uma coisa que vocês vão ter que dar uma pesquisada sobre machine learning para poder entender. Agora que eu escutei aquilo, a primeira coisa que me veio na cabeça é você jogando pitisco lá pro programa. É até bom que aí o pessoal também dá uma pesquisada. Dá uma pesquisada, eu fiquei sabendo que tem um podcast por aí que pegou e fez um episódio recente. É verdade. Não, meu, nossa, é bem velhinho pra falar a verdade, mas depois eu dou uma reforçada lá. E aí eu vou perguntar pra vocês, acho que cada um pode falar cara, mas assim, os frameworks mais usados e qual que é a finalidade deles. Eu queria que cada um de vocês falasse de um queridinho de vocês,
já com amor no coração? Como desenvolvedor back-end, para mim, Django, ele tá sempre como... tá sempre em alta para mim, é a prioridade. E eu recomendo muito para quem está iniciando. Isso pode ser um pouco contraditório, tipo, por ser um framework muito robusto. E talvez a curva de aprendizado não seja das mais fáceis. Mas eu acho que, de forma geral, comércio, estudo, você conseguir, não sei, talvez até criar um projeto, não sei se você tem uma startup e tal. Eu diria que é o caminho default. Eu recomendo ele como um caminho default para você seguir. E depois você pode migrar para talvez coisas como Flash, que são indicados para tem algumas especificações que são mais interessantes de usar do que o Django. O Django é genérico demais ou dá para dar uma especificidade no que ele consegue fazer para quem programa? Sim, dá. Mas assim, por exemplo, você tanto consegue criar APIs quanto você consegue fazer um front-end usando HTML ainda hoje. Hoje em dia você tem outras opções de frameworks que elas são mais específicas, só para criar API, por exemplo. Então, para você usar o Django para criar API, você precisa de alguns recursos, talvez algumas coisas a mais aqui e ali, mas assim, você consegue chegar lá também. O que eu mais amo é a biblioteca Click para fazer ferramenta SLI. Porque a quantidade de coisa que eu tenho que fazer no trabalho, tipo, às vezes você tem que fazer uma migração de dados de um banco de dados para o outro, ou às vezes você tem que fazer um processo de correção de dados no banco de dados, às vezes você tem você quer automatizar coisas, como por exemplo, você precisa automatizar a criação de um cenário para teste, ou você precisa, sei lá, qualquer coisa que você queira fazer e que você vai fazer mais de uma vez. Essa ferramenta é maravilhosa porque ela deixa que você consiga expressar as variáveis que você quer, as ferramentas que você quer usar e comandos que você quer usar, e aí daí para frente você consegue fazer ferramentas super complexas muito rápido. É muito legal mesmo. Show de bola. Acho que valia um podcast só falar de frameworks para ele, né, cara? A gente pode até pensar nisso por um segundo tempo desse papo. Podcast. E vamos falar um pouquinho de mercado, né, cara? Acho que mercado, o pessoal que quer aprender, quer saber como é que tá o mercado. Como vocês que acompanham mais de perto, como é que tá ele em relação ao C#, Java, Rust, Go, que é as linguagens aí que estão na moda hoje? Bom, algumas coisas eu sei. Por exemplo, eu sei que Go, muita gente tem se arrependido amargamente, de forma assim, de forma a ter vontade de jogar fora o que desenvolveu e desenvolver em qualquer outra linguagem. Mas fora esses arrependimentos, algumas linguagens acabaram ficando muito de nicho. Então, por exemplo, é super difícil você encontrar vaga de trabalho para Rust que não seja especificamente ou em desenvolvimento cloud ou em desenvolvimento de cripto. E aí as pessoas que querem um pouco mais de estabilidade de emprego vão para cloud, e quem está disposto a poder ser réu em algum tipo de caso depois vai para cripto. Desculpa, mas a situação tá feia. E é triste isso. C#, cara, C#, Java é uma situação um pouco interessante, porque você tem as empresas que desenvolveram muita coisa e é muita coisa legal. Eu acho que até um caso aqui, é um caso da TOTOS, que acabou desenvolvendo muita coisa em C e C++, e hoje precisa de gente para dar manutenção nisso. E tá cada dia mais difícil você encontrar gente capacitada no mercado, nova, para entrar e ajudar você a dar continuidade para esse produto. Tanto que uma das coisas que a gente tem visto crescer de forma meteórica são as implementações em serverless e em microserviço, porque garante que se você precisar continuar adicionando coisa e dando manutenção, você pode trocar de linguagem à vontade. E aí por isso o Python e até o JavaScript, o TypeScript acabaram tendo uma bocanhada tão grande no mercado tão rápido, né? As empresas de tecnologia começaram a surgir muito rápido, todo mundo começou a pivotar para a tecnologia. Quem não era de tecnologia começou a pivotar agora para fintech, porque descobriu que fintech dá dinheiro. E agora todo mundo precisa de gente desenvolvedora. O que faz? Você precisa que o mercado de profissional consiga suprir essa demanda.
quem dá aula, quem consegue fazer esse processo de transformar pessoas em profissionais capacitados, vai fazer o quê? Vai fazer curso que consegue fazer com que as pessoas aprendam a programar rápido. E aí começa a ensinar TypeScript, começa a ensinar Python. As pessoas aprendem e aprendem super bem. O Bruno aqui ele acabou de dar um testemunho aqui pra gente do quanto que o Python foi uma força motriz na capacidade, na forma como ele aprendeu programação e chegou hoje onde ele está. Porque essas são linguagens que permitem esse avanço rápido para você realmente entender como funciona a programação e você tira o problema da linguagem o obstáculo e garante que você tem só o problema para resolver. Que é até o que o pessoal fala de por que a gente usa framework. Porque o framework tira de você o obstáculo de ter que desenvolver como que eu faço para transformar uma request em o text da request em algo que seja legível pelo programa. Isso é super complicado. A gente usa framework para resolver isso. E todas as outras coisas ali na frente... desculpa, só voltando um pouquinho. Então, Python e JavaScript é fácil de você conseguir começar a adicionar mais gente no mercado de trabalho. As pessoas estão aparecendo agora dispostas a trabalhar, estão dispostas a trabalhar em Python, JavaScript, porque é o que elas conhecem. E aí o mercado fica, ok, eu posso pegar e pagar um valor muito alto para encontrar uma das pessoas aqui, da meia dúzia de pessoas que existem no Brasil, que sabe COBOL, para programar na minha aplicação em COBOL, ou eu posso pagar um salário de nível de mercado para as pessoas trabalharem em um produto novo que vai ser escrito numa linguagem que as pessoas sabem programar. A minha empresa, ela abandonou o uso do Angular, porque ninguém queria trabalhar com essa quando eu digo minha empresa, é a empresa onde eu trabalho, né, gente? Porque ninguém queria trabalhar com esse framework. E aí a gente falou, ok, então se ninguém quer trabalhar com esse framework, a gente vai mudar. Reescrevemos uma aplicação inteira de Angular para React. Resolveu o problema, porque agora a gente encontra gente para trabalhar. Isso é viável a longo prazo? Não. A longo prazo é mais fácil a cada 5 anos você ter um produto novo do que você tentar encontrar a cada 5 anos gente que seja disposta ali a trabalhar com um legado gigantesco, a menos que você tenha um legado gigantesco que precisa ser mantido a longo prazo. Aí você vai adaptando a situação, que é o caso de microserviços e serverless ajudar você nessa metamorfose que o mercado de trabalho oferece, né? Que é a realidade, essa metamorfose. É um problema da modinha, né, que eu estava comentando com você, infelizmente é verdade. Às vezes o pessoal mais novo quer, isso aqui está em evidência, eu quero programar e eu quero trabalhar com isso e acaba trocando. É um feedback loop positivo, né? Então, o mercado está oferecendo, está surgindo emprego, beleza. Todo mundo quer entrar nessa onda, porque são bons salários, é uma vida confortável, né? Pelo menos um pouquinho melhor que... Antes disso, antes de entrar em programação de web, eu era instrutor de programação industrial. Cara, era bota com biqueira de aço, entrar em fábrica com 40 graus de sol, batendo na telha de zinco e lá dentro era 50. Sabe? É um super trabalho legal pra caramba, visitava o país inteiro, mas é doído poder hoje trabalhar de casa... aqui com meus 3 gatos maravilhosos em volta, nossa, é uma melhoria na qualidade de vida muito boa. E você, Bruno, tá acompanhando o mercado aí? Tem ideia de como é que ele tá? Sim, essa é uma questão que acho que tá ficando cada vez mais complexa e insustentável, infelizmente. Aqui em Recife, mão de obra pleno sênior, ou elas estão nas grandes empresas, ou elas não estão mais aqui. Assim, a maioria, né, eu digo de forma geral. Elas estão sendo absorvidas por outros mercados, São Paulo, Florianópolis, ou então para fora, né? Então, assim, além de a gente já ter essa demanda, como o Lucas falou, que você só tem gente para Python, JavaScript, linguagens mais fáceis, porque muitas pessoas novas estão entrando no mercado, as outras linguagens acabam ficando defasadas. É muito difícil você fazer contratação Java, C, PHP, acho que ninguém nunca mais ouviu falar de PHP. Então, assim, eu tenho diversos conhecidos e tal, que, enfim, trabalham em empresas que usam essas linguagens, e, assim, eles passam meses, entrevistam centenas de pessoas para poder conseguir alguém
para preencher uma vaga. Então, assim, imagina o quanto de recurso está sendo gasto, né, para poder chegar a essa pessoa. E de acordo com a dinâmica que o mercado tem hoje, quanto tempo essa pessoa passa na empresa, né? Eu até falo, você falou que é de Pernambuco agora, eu estava em dúvida de te perguntar, que você não mandou nenhum vice, senão eu ia saber de onde você era. Eu trabalhei 3 anos em Cabo, cara, então, cara, ficava um mês aí e um mês aqui em São Paulo, cara, saudade aí, cara. A próxima pergunta aqui, cara, falar um pouquinho aqui das dicas, né, para quem está escutando, e com certeza tem um monte de gente se coçando aqui para começar a programar, mas também eu acho que tem uma certa dificuldade para quem vai começar em Python, que é o grande forte da linguagem, justamente esse espectro gigantesco dele, né, cara, de poder fazer qualquer coisa com ele. Então, qual que é a dica que vocês dão para quem quer conhecer um pouquinho a mais, mas para ser um pouco mais certeiro, para seguir o mercado e para conseguir aprender bem a linguagem? Bom, eu sou a pior pessoa do mundo para falar isso, porque eu fui de machine learning para raspagem de dados, para API, trabalhei com PyQt. Então, assim, tudo aquilo que Python oferece tipo, Python oferece quase tudo, né? Então, se você está com interesse em pegar e falar, olha, eu quero começar a mexer com Python porque eu quero trabalhar com isso, foca no básico, né? Foca em como que você faz uma API, foca como que você faz uma raspagem de dados, foca em como que você faz teste, aprende a fazer uma aplicação que você consegue fazer o deploy dela no sua própria máquina. Monta uma aplicação, um CI em Travis no seu computador, ou usa alguma coisa comercial, como por exemplo um Circle CI, alguma coisa do tipo, e vê o resultado. Faz todo o ciclo completo. E se você se você perceber que tem alguma necessidade sua que você quer suprir com programação, isso é ainda melhor, porque quando você está engajado, quando você está interessado no resultado do problema, você consegue aprender muito mais, porque você começa a investir mais tempo e mais interesse naquilo. Então, se você tem algum problema que você quer resolver, é 10 vezes melhor do que pegar e falar, não, vou fazer uma aplicaçãozinha aqui em REST. Show de bola. Eu já gostei que você falou do PyQt, cara, porque eu programo em Qt também, então a gente usa bastante aqui. Um dos nossos clientes é escrito em Qt. É muito bom. E você, Bruno? Eu recebo recentemente, né, a pandemia, etc., muita gente tentando migrar para programação devido ao boom e tal, e eu recebo muitas perguntas, assim, de conhecidos, né, de como que tá a área, como que entra, etc. E eu vejo que boa parte das pessoas que tentam entrar, elas meio que se perdem por onde começar. Às vezes começa um conteúdo, migra para outro e vai para outro, nunca termina um conteúdo específico, nunca domina algo em específico. Eu acho que isso vale até para qualquer linguagem, né? Então, acho que você conseguir dominar áreas, eu acho que é mais interessante do que ficar pulando. Uma hora eu sou web, uma hora eu sou back-end, uma hora eu sou Android, enfim. Acaba não sendo nada, né? É verdade. Exatamente. Eu quero aprender múltiplos conceitos ao mesmo tempo, né? Então, isso atrapalha muito. Bacana, concordo plenamente contigo. Foi por isso que eu já dei essa provocada, que eu senti isso quando eu comecei a brincar com Python. Era duro você seguir uma linha de raciocínio, você achar uma coisa, pô, essa linguagem é feita para isso, 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 que nem o Qt. O Qt é voltado para front-end, apesar dele ser uma API, cara, eu poder programar não em C++, mas programar em Qt, eu não vou entrar em detalhes aqui porque não faz sentido, mas ele é voltado para interface, o Python não. Foi como eu brinquei já várias vezes aqui, cara. Quero fazer uma cafeteira, cara, funcionar? Eu vou fazer em Python e vou ser feliz. Bacana. E aqui eu tenho que dar provocadinho, o Momento Pimenta está aqui para isso. O Python é uma linguagem interpretada, funciona muito bem, todo mundo elogia muito, mas como toda linguagem interpretada, ao contrário de um Rust, um C++ e um Go que são compilados, ele tem mais uma camadinha lá que pode prejudicar um pouco a interface. O que vocês têm para falar justamente dessa parte de performance usando o Python? Bom, eu tenho um exemplo razoavelmente recente disso. Onde eu trabalho, a gente tem uma API que eu desenvolvi, que o objetivo dela é entregar acho que até 10 megabytes de JSON em menos de um segundo. Na verdade, a ideia era bater 100 milissegundos para entrega. Primeira versão foi em Java, era péssimo, batia 30 segundos para entregar. Peguei e reimplementei em Python usando Redis como banco de dados, ficou super rápido, a gente conseguia bater 100 requests por segundo, né, nessa nova aplicação. Dockerizou, pegou, tacou dentro do cluster de Kubernetes, funcionou, que foi uma maravilha. Só que a carga em burst, a nossa carga geralmente é em burst, então, e apesar dela ser predizível, a gente sabe em que horários do dia aumenta,
é um aumento muito grande. É aquela coisa de você estar recebendo, sei lá, 50 requests num período de 1 hora e de repente passa para 1000 requests por segundo. Não tinha como a aplicação escalar automaticamente usando o autoscaler do cluster, e não tinha como a gente pegar e conseguir fazer o negócio lidar com burst, porque esses bursts de pico muito alto, eles não eram tão comuns. Então a coisa que a gente teve que fazer foi... A gente decidiu que não dava para pegar e colocar 1000 réplicas em produção, porque não é financeiramente viável. E a gente falou, ok, vamos migrar para Lambda. Só que quando a gente migrou para Lambda, a gente viu um grande problema, que era o seguinte, era o tempo de cold start. O Lambda já adiciona em uns 100 milissegundos até 200 milissegundos de cold start, que é horrível, mas dá para lidar porque o cold start é uma vez a cada, 15 minutos para cada request. Só que, de resto, ficou muito ruim, porque o cold start da aplicação em si era 8 segundos, porque a gente usava uma biblioteca que fazia a validação da request e a validação da API inteira. E para a gente fazer isso, ele tinha que compilar regex, tinha que compilar os validadores de request, os validadores de resposta também, para validar que a resposta que a gente está mandando está no formato correto. E isso demorava demais. E a gente resolveu esse problema fazendo patch dentro do código. A gente consegue injetar comportamento dentro das classes no Python. E a gente colocou um patch lá em que, quando a gente pegava e buildava a aplicação dentro do nosso CI, a gente serializava essa classe depois dela inicializar, salvava com o pickle, e aí quando abria em produção, ele lia, ao invés dele inicializar a classe, ele carregava ela do pickle, ela dava uma deserialização dela em pickle. Levava 10 milissegundos para fazer isso. Então a gente foi de 8 segundos de cold start para 10 milissegundos. E isso resolveu o problema, matou o problema na raiz. A gente manteve mesmo tempo de performance nas requests. Com o uso do Lambda, a gente resolveu o problema de velocidade de escala horizontal, que era o maior problema que a gente tinha, porque o tempo de resposta era bom o suficiente. A gente só não tinha como atender a quantidade de request que a gente tinha em burst, né? Não tem como você se defender de um DDoS, assim, de graça, sabe? E aí, com isso, resolveu o problema. E tem vários lugares no nosso programa que a gente sabe que, mudando para outra linguagem, a gente pode ter uma performance muito melhor. Só que o investimento para pegar e migrar é muito maior do que a gente vai ter de retorno. Em coisa que, assim, já está funcionando e não é problemático, sabe? Então, a gente hoje ganha muito com investindo pouco tempo para melhorar a performance em poucos lugares, em lugares mais doloridos, e o resultado tem sido fantástico. Desde aplicações que precisam de 1000 requests por segundo até aplicações que batem bursts de milhões de requests por hora. E você, Bruno, teve algum problema de performance ou para você o Python tá tocando bem aí? Então, baseado nas experiências que eu já tive, a maioria dos projetos são projetos corporativos. Alguns desses projetos são relacionados a clientes externos e tal. Ele tem alguns poucos milhares de acessos. Boa parte dos projetos que eu vi até hoje, se você tiver um framework, feijão com arroz, a expressão, não sei se vai ser bem entendido, mas assim, que faça o básico, você vai ser inicialmente bem atendido e você pode usar diversos recursos para você ir otimizando a sua aplicação. Então eu vejo muita gente começando projetos mega otimizados ou pensando em linguagens para atender diversas requisições, etc., quando na verdade você ainda não tem essa necessidade. A não ser que seja algo muito específico, eu não recomendaria. Eu já vi projetos que eles tinham muito acesso e faziam muita coisa, tipo uma parte do projeto era em Go, era um microserviço, mas para dar manutenção era uma dor de cabeça. Esse projeto foi reescrito em Python, Django, podia ter sido em outro framework também, e a gente acabou percebendo quando o projeto foi reescrito que não era a linguagem que causava o gargalo do projeto.
Podcast. Bacana. E o último que o pessoal obviamente quer saber, dicas de vocês que vivem aí o Python, sobre comunidades, sobre blogs, sites, vlogs, o que vocês podiam ajudar a galera que quer começar a brincar? Quando você começar a aprender Python, você pegar e tem 2 livros que eu acho que são muito interessantes. Um é Python Fluente, que é dado como um livro avançado para Python. Eu discordo imensamente. Eu acredito que ele é um livro que te ensina o que é o Python e te faz entender como que as coisas nele funcionam. E o outro é Python Beyond the Basics. Esse é um livro que não tem versão em português, mas ele lida com ok, você já sabe programar, agora você sabe como é que faz para montar um projeto, você sabe que é um linter, você sabe que é o black, você sabe por que se você testar uma variável, você coloca A igual a 2 e B igual a 2 e aí você escreve A is B, ele dá true. Agora se você escrever A igual a 300 e B igual a 300, escrever A is B, ele vai dar false. Por quê? Todas essas idiosincrasias do Python, detalhes dele, como você monta projeto, Python Beyond the Basics resolve isso. E acho que para todo mundo que, ok, eu fiz o meu Hello World, agora como é que eu vou fazer o meu joguinho aqui de asteroide? Porque não é fácil, né? Você ir eu sei fazer um script funcionar eu preciso montar um projeto. Então, para mim, esses 2 são essenciais no processo de aprendizado. Eu acredito muito em você aprender criando projetos. Eu acho que essa é uma das formas, pelo menos que eu vejo outras pessoas também fazendo isso, aprendendo dessa forma. Eu acho que talvez seja uma das mais fáceis de você pegar um projeto, fazer algo igual. Eu quero fazer um formulário aqui, como é que funciona um formulário, eu vi um formulário no site, enfim. Você, hands-on, fazer um projeto lá e tocar alguma coisa. Eu acho que você vai acabar tendo que aprender o fluxo, de como as coisas funcionam de forma geral. Em relação para usuários mais avançados, eu acho que sempre existe aquele livro que tem as tips, por exemplo, para Django, tem o que é o Two Scopes of Django, eu acho. Acho que é Two Scopes of Django. Então, assim, ele traz dicas avançadas, insights, a própria interpretação do editor, do escritor do livro e tal, que são pessoas que talvez tenham mais experiências, assim, em projetos grandes. Então, eu acho bem bacana você estar absorvendo essas dicas de gente, de pessoas mais experientes. Eu também sou a favor de um hackathon, cara. Eu acho que o melhor jeito de você aprender é fazendo. Concordo contigo. Bacana. E aqui a gente sempre pede uma dica para a gente conhecer um pouquinho mais vocês, de série, livro, filme, evento. O que vocês acham que podia falar? Eu aqui, como sempre, dou umas dicas de filme e de série. Tem 2 aqui, dois que eu assisti recentemente, bem recentemente. Um é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Eu tive até que escrever aqui para não esquecer. É um filme com a Michelle Yeoh, do Tigre e o Dragão, né? É uma vergonha a gente até falar desse filme dela ainda lá, que é de 2000, cara, porque a Michelle já fez 2 dúzias de filmes excelentes, mas é um filme maluco, é o tipo de filme que eu gosto, bem assim lá como o Guia do Mochileiro das Galáxias, sabe? Meio sem pé nem cabeça, mas a hora que acaba você entende o contexto. Eu recomendo para quem gosta de filme maluco. E ontem eu assisti o Liga dos Super Pets, cara, eu me diverti, cara. Eu já gosto de desenho, mas essa animação da Warner foi muito, muito bem feita. Então, para quem gostar de desenho, com certeza vai se divertir bastante. E vocês, pessoal, o que vocês têm de recado aí pra gente, pra galera conhecer um pouquinho melhor vocês? Eu sugiro uma série que já tá há algum tempo no YouTube e na Twitch, que se chama Critical Role, que é uma equipe de dubladores dubladores e atores que jogam D&D. E acho que já tem tipo uns 5 anos ou mais que tá no ar. E eles têm um público muito grande no Brasil, tanto quando eles fizeram um aniversário esse ano, eles passaram no Cinemark nos Estados Unidos e no Brasil o episódio do aniversário, ao vivo. Então, assim, tem público grande aqui. Também, se você for assistir no YouTube, você tem as legendas em português geradas automaticamente, e razoavelmente bom, a maior parte do tempo. E de filme, tem um filme que, entrando nessa parte de filme louco, chama O Homem que Veio da Terra, The Man from the Earth.
The Man from Earth, uma coisa assim. É fantástico o filme. Eu acho que... Eu acho que não posso nem falar qual é o plot do filme. Que estraga. Gente, se você gosta de filme de ficção científica, mais pé no chão, de tipo, o que aconteceria se você tivesse um monte de gente que manja muito de história, de biologia, de genética, todo mundo junto e tentando resolver um mistério de ficção científica. É genial e é um filme super, super light. Muito legal para você pegar e assistir numa tarde com a família. É muito legal mesmo. Bem divertido. E assim, é uma diversão estranha, porque é meio que uma história que se passa dentro de uma cabana, uma chalé na montanha. Mas é muito legal. Eu diria que joga em MOBA. Você acaba desenvolvendo muitas skills, criatividade, enfim, de forma lúdica, né? Amizade, enfim, como conhecer pessoas ou como conversar com pessoas, talvez até que você não tenha muita simpatia ou algo em comum, mas eu diria que joga em MOBA. Eu acho pode ser meio diferente do esperado, mas eu acho que é bacana. Show. Não, é um jeito de te conhecer. A ideia aqui é essa mesmo. Bacana. Show de bola. Cara, e Siroto, aproveita aí. Se tiver alguma dica, já dá pra nós também. Se não, já manda lá a dica do TOTUS Developers. Mas é isso aí. Então é o seguinte, eu quero lembrar para o pessoal acessar o developers.totus.com para conferir artigos técnicos e muita informação sobre desenvolvimento de software. Outros episódios deste podcast também estão disponíveis no developers.totus.com. E se você gostou deste episódio, nos ajude curtindo e avaliando aí no seu aplicativo de podcast. Valeu, pessoal, e até o próximo. Pessoal, super obrigado aí para esse banho de tecnologia que vocês deram pra gente. Queria agradecer vocês e agradecer quem tá ouvindo a gente. E a gente se escuta no próximo TOTUS Developers Podcast. Podcast.